Você já acordou no meio da noite com a sensação de que algo fundamental mudou no mundo, mas não consegue explicar o quê? Ou olhou para o céu e percebeu que aquele azul infinito, que sempre pareceu eterno, agora carrega uma tonalidade que seus olhos não reconhecem? Uma cor que não deveria existir na natureza? Meu nome é Marina. E nos próximos 60 minutos, eu vou destruir qualquer ilusão de segurança que você ainda tem sobre o planeta em que vivemos. O que eu vou revelar não é teoria da conspiração, não é ficção científica. É o que resta da verdade após meses de silêncio forçado pela NASA, pelo Ministério da Defesa brasileiro e por agências que nem sequer têm nome público. Em 18 de novembro de 2025, às 3h47 UTC, um objeto interestelar catalogado como 3I Atlas cruzou a órbita de Netuno. A imprensa mundial noticiou como uma curiosidade astronômica. Os cientistas disseram que era apenas mais um cometa visitante. Mas enquanto o mundo inteiro olhava para cima, fascinado pelas imagens telescópicas, o verdadeiro perigo já estava descendo. Não do espaço, mas de dentro da própria Terra. Exatamente agora, neste momento em que você me ouve, sobre o solo brasileiro, o nosso escudo protetor magnético está desaparecendo. A anomalia do Atlântico Sul, aquela falha no campo magnético que os livros de geografia mencionam rapidamente, não é mais apenas um fenômeno geofísico interessante. Ela se tornou uma porta dimensional e algo, ou alguém, acabou de girar a chave dessa fechadura cósmica. Antes de continuarmos, você precisa entender uma coisa. Se você chegou até aqui por curiosidade, ainda há tempo de voltar à sua vida normal. Mas se você ficar comigo até o final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Você nunca mais vai confiar nos comunicados oficiais. E principalmente, você vai perceber que o medo que você sente quando está sozinho no escuro não é paranoia. É instinto de sobrevivência. Para entender o terror do que está acontecendo, você precisa primeiro conhecer a ciência por trás dele. Os cinturões de Van Allen são duas camadas de radiação intensa que circundam a Terra, aprisionadas pelo nosso campo magnético. Eles nos protegem das partículas mortais que o Sol dispara constantemente em nossa direção. Sem esses cinturões, a vida na superfície seria impossível. Agora, olhe para isso. A comunidade científica chama isso de AMAS, Anomalia Magnética do Atlântico Sul. É uma região onde o campo magnético da Terra está tão enfraquecido que a radiação espacial penetra até altitudes baixíssimas. Satélites que passam por essa área sofrem falhas eletrônicas. Astronautas reportam ver flashes de luz mesmo de olhos fechados, devido à radiação atingindo seus nervos ópticos diretamente. Mas isso é o que eles contam nas escolas. O que eles não contam é que em 14 de janeiro de 2026, às 22h13, horário de Brasília, os dados mudaram radicalmente. A falha magnética se dividiu em duas. Não era mais uma única zona de fraqueza. Era como se algo tivesse rasgado o escudo em dois pedaços. Uma dessas fraturas estacionou sobre o interior de Minas Gerais, especificamente sobre a Serra da Canastra. A outra sobre uma região remota do Pantanal Mato-Grossense. Eu tive acesso a documentos internos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostram que a densidade magnética nessas coordenadas específicas caiu para valores próximos de zero. Vocês entendem o que isso significa? Significa que a Terra está completamente nua, desprotegida, vulnerável nessas exatas localizações. É como se alguém tivesse aberto duas janelas na nossa armadura planetária. Mas a pergunta que ninguém estava fazendo era: por que agora? Por que exatamente 58 dias após o sinal 3I Atlas começar a emitir aqueles pulsos rítmicos de números primos? 3, 5, 7, 11, 13... Uma sequência matemática que só pode ser criada por inteligência.
E por que sobre o Brasil? Para responder a essas perguntas, eu procurei alguém que teve acesso direto aos dados brutos antes deles serem classificados e apagados dos servidores. Doutora Helena Martins, ex-analista sênior do INPE, especialista em física de plasmas e dinâmica magnetosférica. Ela foi sumariamente desligada de suas funções em janeiro de 2026, após relatar que os radares de monitoramento de solo estavam captando ecos anômalos vindo de dentro da Terra e não do espaço sideral. Doutora Helena, muito obrigada por aceitar falar comigo, mesmo sabendo dos riscos. O que exatamente os sensores do INPE detectaram antes dos dados serem removidos dos sistemas? Marina, antes de mais nada, preciso deixar claro que tudo o que vou dizer está documentado em servidores privados criptografados. Se algo acontecer comigo, essas informações serão automaticamente liberadas para a imprensa internacional. O que vimos foi uma inversão completa do comportamento esperado da anomalia. Normalmente, a AMAS repele partículas carregadas, criando uma zona de escape por onde a radiação do espaço consegue penetrar. Mas, desde a chegada do objeto 3I Atlas ao sistema solar interior, ela começou a agir como um funil, um canal de entrada massiva. Estávamos medindo uma entrada sem precedentes de neutrinos, partículas subatômicas que normalmente atravessam a Terra sem interagir com nada. Mas esses neutrinos eram diferentes. Eles carregavam assinaturas de silício orgânico, uma estrutura molecular que não existe naturalmente em nosso planeta. E eles estavam se concentrando exatamente nessas duas zonas de fratura magnética. Silício orgânico? Isso não é quimicamente impossível? Era impossível até detectarmos. Marina, o que estávamos vendo era a química da nossa própria atmosfera sendo reescrita de baixo para cima. Amostras de ar estratosféricos mostravam moléculas híbridas de silício-carbono que não deveriam existir em temperaturas naturais da Terra. É como se algo estivesse preparando o terreno, transformando a composição química do ar para torná-lo compatível com outra forma de vida. O Brasil não é apenas o ponto de observação desta anomalia, Marina. O Brasil é o ponto zero de uma transformação planetária. E quando eu levei essas descobertas para meus superiores, fui informada que meu contrato havia sido rescindido por contenção de despesas. 3 dias depois, agentes federais confiscaram todos os meus equipamentos de trabalho. Mas eles não sabiam que eu tinha mantido cópias de segurança. E o que esses dados mostram sobre a origem desse fenômeno? Os ecos subterrâneos que detectamos não eram reflexos de ondas de rádio, eram respostas. Quando enviávamos um pulso de radar para o subsolo da Serra da Canastra, recebíamos de volta não um eco, mas uma resposta modulada nos mesmos números primos do sinal 3I Atlas. 3, 5, 7, 11, 13... Era como se algo muito antigo, muito profundo, tivesse sido acordado pelo chamado do objeto interestelar. Algo que estava esperando debaixo das montanhas brasileiras há milhares, talvez milhões de anos. Se a doutora Helena viu a anomalia através dos dados científicos, o próximo testemunho que vocês vão ouvir vem de quem a viu através dos radares de combate. Major Rodrigo Almeida Santos, nome que vou usar por segurança operacional, mas que chamaremos pelo codinome Gelo. Coordenou entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026 as missões classificadas de interceptação de alvos não identificados que entravam pelo corredor aéreo do Atlântico Sul sem gerar absolutamente nenhum rastro de calor nos sistemas infravermelhos. Major Gelo, o senhor pode nos contar o que aconteceu na noite de 3 de fevereiro de 2026, durante a operação que os documentos chamam de Sentinela do Cristal? Marina, antes de começar, preciso que você e todos que estão assistindo entendam que o que vou relatar não é delírio, não é exagero. É o registro oficial de uma operação militar que quase resultou na perda de 2 pilotos e 2 aeronaves de caça de última geração, no valor de US$ 120 milhões cada.
Na noite de 3 de fevereiro, nosso radar de controle em Brasília detectou uma anomalia no espaço aéreo restrito sobre Minas Gerais. Não era um avião, não era um drone, não era nada que gerasse assinatura de motor a jato ou hélice. Era uma dobra visual, como eles descreveram. Uma distorção no próprio ar. Distorção visual? Como assim? Os controladores de tráfego aéreo relataram que os monitores mostravam algo que parecia vidro quebrado no céu. Uma região do espaço onde o radar funcionava de forma errática, como se as ondas eletromagnéticas estivessem sendo dobradas, refratadas. Enviamos 2 F-39 Gripen, nossas aeronaves mais modernas, para investigação e possível interceptação. O que aconteceu depois desafia todas as minhas décadas de experiência militar. Os pilotos, Capitão Falcão e Tenente Águia, reportaram contato visual com a anomalia a 8.000 metros de altitude. Eles descreveram como uma bolha de ar que refletia a luz de forma impossível. Quando tentaram travar os sistemas de mísseis ar-a-ar na anomalia, seguindo o protocolo padrão de interceptação, os sistemas eletrônicos das 2 aeronaves simplesmente morreram. Não foi um pulso eletromagnético convencional, do tipo que conhecemos em guerra eletrônica. Foi uma reprogramação. Em questão de 2,3 segundos, todos os computadores de bordo dos caças foram substituídos por um código binário desconhecido. Os pilotos perderam completamente o controle das aeronaves. Por um milagre que nenhum engenheiro aeronáutico consegue explicar, os sistemas voltaram sozinhos 40 segundos depois. Mas quando os técnicos analisaram os logs de voo, descobriram que o código que havia tomado conta das aeronaves era idêntico ao padrão de sinal que a NASA detectou vindo do 3I Atlas. Aquilo não queria nos derrubar, Marina. Queria nos mostrar uma coisa muito clara. O espaço aéreo brasileiro não pertencia mais a nós. Ele estava sendo reivindicado por outra inteligência. E sabe o que é mais aterrorizante? Quando os pilotos finalmente pousaram e foram submetidos a debriefing psicológico, ambos relataram a mesma coisa. Durante aqueles 40 segundos de blackout eletrônico, eles ouviram uma voz diretamente em suas mentes. Não pelos rádios, nas mentes. E a voz repetia em português: Nós acordamos, nós esperamos, agora é o tempo. O sinal do 3I Atlas não ficou confinado aos radares militares e aos satélites da NASA. Ele desceu até o nível do solo e foi captado por alguém que nunca imaginou que seu hobby de rádio amador pudesse se transformar em um pesadelo tecnológico. Elias Tavares, 28 anos, técnico em telecomunicações e rádio amador há mais de uma década. Mora em uma propriedade rural nos arredores da Serra da Canastra, Minas Gerais. Exatamente um dos pontos onde a anomalia magnética se fraturou. Elias, você disse em nossa conversa inicial que as pedras estão falando. Pode explicar isso? Marina, eu não sei nem por onde começar. Olha, eu trabalho com rádio desde os 15 anos. Conheço todos os tipos de interferência, todos os tipos de sinal natural e artificial. Mas o que comecei a captar em janeiro deste ano é algo que não tem explicação em nenhum manual técnico que eu já li. No dia 15 de janeiro, eu estava sintonizando meu receptor de banda larga na frequência de 1420 MHz, a chamada linha de hidrogênio, que astrônomos usam para detectar sinais do espaço. Eu faço isso às vezes só por diversão, tentando captar sinais de pulsares, coisas assim. Mas naquela noite, eu captei o sinal Atlas, mas ele não estava vindo de cima, estava vindo de baixo, de dentro da Terra, de dentro das cavernas da Serra da Canastra, que ficam a cerca de 12 quilômetros da minha casa. Você tem certeza de que era o mesmo sinal do objeto interestelar? Absoluta. Eu comparei com as gravações públicas da NASA. Era idêntico. A mesma sequência de números primos. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Mas tinha algo a mais. Entre os números havia uma vibração subsônica, uma frequência tão baixa que você não ouve com os ouvidos. Você sente nos ossos, no peito, nos dentes. Eu comecei a gravar tudo, e quanto mais eu gravava, mais claro ficava que aquilo não era um eco ou uma interferência, era uma transmissão ativa. As cavernas de cristal embaixo da serra estavam funcionando como antenas naturais, amplificando e retransmitindo o sinal. Marina, tem algo acordado lá embaixo, algo que estava esperando o chamado do Atlas.
E o que mais você observou? No final de janeiro começaram a chegar caminhões militares e veículos sem identificação na área. Eles bloquearam todas as estradas que levam às cavernas principais. Instalaram contêineres pretos do tipo que você vê em bases militares secretas. Mas aqui está o detalhe que me fez ter certeza de que algo muito errado está acontecendo. Eles não estão tirando nada de lá, eles estão entregando. Toda noite caminhões chegam carregados e saem vazios, e o zumbido que vem das cavernas está ficando mais alto, mais complexo. É como se algo estivesse sendo construído, montado, ativado. E ontem à noite, Marina, ontem à noite o sinal mudou. Mudou como? Ele parou de ser apenas números primos. Agora está transmitindo coordenadas geográficas, dezenas delas, todas no Brasil, todas em áreas onde a anomalia magnética está mais fraca. É como se estivessem marcando pontos de invasão, talvez? De entrada? Eu não sei, mas enviei todas as coordenadas para você. E se algo acontecer comigo, Marina, essa informação precisa vir a público. Eu preciso desligar. Eles estão patrulhando a área. Eu entro em contato depois. As coordenadas que Elias me enviou formou um padrão geométrico perfeito quando plotadas em um mapa. Um pentágono irregular cobrindo quase todo o território brasileiro. Nos vértices desse pentágono, Serra da Canastra, em Minas Gerais, Pantanal Mato-Grossense, Chapada Diamantina, na Bahia, Floresta Amazônica próxima a Manaus e a Praia de Alter do Chão, no Pará. 5 pontos. 5 zonas onde o campo magnético está severamente comprometido. E no centro geométrico exato desse pentágono, adivinhem o que existe? Brasília, a capital federal, o centro do poder político do Brasil. O que eu vou revelar na parte 2 vai além de qualquer teoria que você já ouviu, porque o Major Rodrigo conseguiu algo que nenhum civil deveria ter acesso. Imagens de satélite militar mostrando o que realmente está acontecendo no fundo dessas cavernas. E o que vocês vão ver não se parece com nada construído por seres humanos. Tem forma, tem propósito e tem um olho. Um olho biomecânico que está nos observando de dentro da nossa própria Terra. Você tem coragem de continuar? Porque depois do que vem a seguir, não há como voltar atrás. A inocência termina aqui. Muitos de vocês que acompanham o canal me perguntam como eu consigo esses documentos. Como uma jornalista investigativa freelancer tem acesso a informações que deveriam estar trancadas nos cofres mais seguros das agências de inteligência? A verdade é que no mundo da espionagem e do sigilo governamental, o silêncio custa caro. Mas a consciência custa ainda mais. O Major Rodrigo Gelo não me entregou esses arquivos por amizade. Não foi por dinheiro. Foi porque, nas palavras dele, Marina, se eu sumir, e provavelmente vou sumir, o povo brasileiro precisa saber que fomos vendidos. Vendidos não por um governo específico, mas por uma elite global que decidiu que a transformação do planeta valia mais do que a vida de bilhões de pessoas comuns. O que vocês estão vendo agora é o registro oficial da Operação Céu de Vidro. Este documento tem o timbre da NASA, da CIA, do Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos e, pasmem, do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Sim, nosso próprio governo sabia, e não apenas sabia, como estava ativamente colaborando. Vejam estes termos técnicos. Ionospheric Injection, injeção ionosférica. Magnetosphere Thinning, adelbraçamento magnetosférico. Controlled Aperture Expansion, expansão controlada de abertura. Esses não são termos de pesquisa passiva, são termos de engenharia ativa, de modificação intencional.
Entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, aviões WB-57 da NASA realizaram 47 voos não autorizados sobre território brasileiro. Esses não são aviões comuns, são plataformas de pesquisa atmosférica de alta altitude equipadas com, e eu cito o documento, Directed Energy Atmospheric Modification Systems, sistemas de modificação atmosférica por energia dirigida. Eles não estavam apenas observando a anomalia do Atlântico Sul, eles estavam usando canhões de micro-ondas de alta potência para literalmente fritar as bordas do campo magnético terrestre naquela região, impedindo que ele se regenerasse naturalmente. Enquanto o sinal do 3I Atlas se aproximava do sistema solar interior em novembro de 2025, nossa própria civilização estava facilitando a entrada dele, abrindo a porta magnética exatamente sobre o solo brasileiro. Major Gelo, por que o senhor acredita que o alvo específico foi o Brasil? O que temos aqui que não existe em outros lugares do mundo? Marina, eu estou sendo rastreado. Não posso ficar muito tempo em um lugar, mas preciso que essa informação chegue ao público antes que seja tarde demais. A geologia brasileira é absolutamente única no planeta Terra. Temos as maiores reservas conhecidas de quartzo de alta pureza, especialmente em Minas Gerais e Goiás. Temos 98% das reservas mundiais de nióbio, um metal que é usado em tecnologias de supercondução. Temos cristais naturais com tamanhos e purezas que não existem em nenhum outro lugar. Mas esses minerais não são apenas riquezas econômicas. Eles são condutores de frequências eletromagnéticas específicas. O sinal Atlas não é apenas ondas de rádio transportando números primos. É uma sequência de ativação biomecânica. É um código de boot, para usar uma analogia de computador. Código de boot. Ativar o que exatamente? Ativar a Terra, Marina. Quando esse sinal atinge estruturas de quartzo sob a pressão magnética específica da anomalia do Atlântico Sul, a composição cristalina do subsolo brasileiro inteiro vira uma antena planetária. Uma antena tão grande e poderosa que pode receber e retransmitir sinais não apenas do espaço próximo, mas de outras dimensões, outras frequências de realidade. Nós não estamos sendo invadidos por naves que cruzaram o espaço interestelar, Marina. Estamos sendo ativados como um hardware dormitivo, como um computador antigo que estava desligado há milhões de anos e finalmente recebeu o comando certo para ligar. E quem quer que tenha construído esse hardware, eles sabiam exatamente onde e quando nos encontrar. Eu preciso desligar. Eles estão me triangulando. Próximo contato, usarei outro canal. As cavernas da Serra da Canastra são conhecidas por geólogos há décadas. Formações de quartzo de até 4 metros de comprimento. Cristais tão puros que você pode ver através deles como se fossem vidro. Mas desde janeiro de 2026, essas cavernas foram completamente fechadas ao público, cercadas por tropas militares, isoladas do mundo. Seguindo as coordenadas que o Major Gelo me passou, eu entrei em contato novamente com Elias. Ele mora a poucos quilômetros de uma dessas escavações oficialmente listadas como Pesquisa Científica Geológica. Mas o que ele viu não tem nada de científico no sentido convencional. Elias, você conseguiu se aproximar de uma das entradas da mina na madrugada de 8 de fevereiro. O que exatamente você testemunhou? Marina, eu não sei se consigo explicar o que vi sem parecer completamente louco. Mas eu tenho as gravações, eu tenho provas, tenho certeza do que vi. Era 00:40. Eu estava a cerca de 800 metros da entrada principal da caverna, escondido atrás de umas rochas. Eu tinha meu equipamento de visão noturna, gravadores de áudio de longo alcance e minha câmera infravermelha. Vi 3 caminhões militares sem identificação chegarem escoltados por veículos blindados. Você consegue descrever mais detalhes? Formato, tamanho? Cada estrutura tinha cerca de 3 metros de altura e talvez 5 metros de comprimento. Não tinham rodas, não tinham pernas no sentido tradicional. Elas fluíam pelo chão como se o solo fosse líquido. Deixavam um rastro brilhante, como óleo iridescente, mas que evaporava em segundos. Os soldados que escoltavam essas coisas
Estavam usando trajes de isolamento biológico nível 4. Aqueles trajes brancos completos que você vê em laboratórios de doenças letais. E eu vi, Marina, eu juro por Deus que vi. Um dos soldados tropeçou e tocou acidentalmente na parede de rocha exposta da caverna com a mão desprotegida por menos de 1 segundo. A mão dele ficou preta instantaneamente. Como se o sangue, a carne, tudo tivesse virado fuligem carbonizada. Ele gritou. O grito foi o som mais horrível que eu já ouvi. E então, os outros soldados o arrastaram para dentro de um dos contêineres e o caminhão saiu em alta velocidade. Marina, o Atlas não está apenas transmitindo sinais, ele está infectando a geologia do lugar, está transformando as rochas em algo vivo, algo corrosivo, algo incompatível com a biologia humana. E o que mais você observou após esse incidente? O zumbido das cavernas mudou completamente. Antes era um pulso rítmico constante. 3, 1, 3, 1. Agora é uma sinfonia complexa, centenas, talvez milhares de frequências sobrepostas. E eu consegui triangular a origem do som mais forte. Está vindo de pelo menos 2 quilômetros abaixo da superfície. Marina, tem algo crescendo lá embaixo. Algo grande, algo que está consumindo os cristais naturais da caverna e reconstruindo uma arquitetura nova com eles. Eu preciso sair dessa região. Eles estão fazendo varreduras com drones térmicos. Se me encontrarem, vou desaparecer como aquele soldado. Eu vou te enviar todas as gravações que fiz. Use-as. Mostre ao mundo. O relato de Elias sobre a transformação geológica das cavernas coincide exatamente com o que a doutora Helena Martins relatou sobre observações feitas a partir da Estação Espacial Internacional. Doutora Helena foi recentemente contatada pela NASA para uma consulta emergencial sobre as mudanças atmosféricas detectadas sobre o Brasil. O que ela descobriu lá em cima mudou completamente nossa compreensão do que está acontecendo. Marina, eles me chamaram de volta. Disseram que precisavam de minha expertise em física de plasmas para explicar o que estava acontecendo com a ionosfera sobre a América do Sul. Mas quando cheguei aqui e vi os dados reais, percebi que não estamos lidando com um fenômeno atmosférico natural. O silício orgânico que detectamos em janeiro não era apenas uma contaminação atmosférica passageira. Era o início de uma reestruturação molecular ativa. Estamos medindo agora uma concentração de partículas de silício-carbono híbridas que não deveria ser possível em temperatura e pressão atmosféricas terrestres normais. O que isso significa em termos práticos para quem está no solo? Significa que a química básica da nossa atmosfera sobre o Brasil está sendo lentamente reescrita. O ar que respiramos é composto primariamente de nitrogênio e oxigênio, mas essas novas moléculas que estão sendo injetadas na atmosfera estão criando uma terceira categoria de gás. Um gás baseado em silício, que é compatível com formas de vida que não respiram oxigênio. A anomalia do Atlântico Sul está sendo usada como um canal de entrada dimensional para baixar a frequência vibracional da realidade física nessa região. Eles, quem quer que controle o sinal Atlas, estão transformando o Brasil no primeiro mundo de silício, um ambiente onde a biologia baseada em carbono que sustenta toda a vida terrestre conhecida simplesmente deixará de ser viável. E quanto tempo temos antes que essa transformação se complete? Pelos modelos que construímos aqui na ISS, se a sincronização entre o sinal Atlas e os cristais subterrâneos atingir 100%, a transformação atmosférica se tornará irreversível em aproximadamente 90 dias. Após esse ponto, qualquer forma de vida que dependa de oxigênio molecular começará a sufocar lentamente. Não por falta de oxigênio no ar, mas porque os pulmões humanos não conseguirão processar o novo tipo de molécula atmosférica. Marina, em termos simples, estamos sendo extirpados do nosso próprio planeta. Não por uma invasão militar, mas por uma terraformação reversa. Eles estão transformando a Terra de volta ao que ela era bilhões de anos atrás, quando a atmosfera era rica em silício e metano antes da grande oxigenação. E nós, humanos, simplesmente não podemos sobreviver nesse tipo de ambiente. Estão terraformando o Brasil para criar um ambiente onde os visitantes interdimensionais possam existir. Enquanto que nós precisamos do ar, essa mudança atmosférica não é problema para eles. Esta é a imagem que mudou tudo. A fotografia que o Major Gelo me enviou 3 dias atrás, pouco antes de seu sinal ser completamente perdido.
Ela foi capturada por um drone de reconhecimento militar que se perdeu dentro do complexo de escavação da Serra da Canastra e transmitiu suas últimas imagens antes de ser destruído. Olhem fixamente para o centro desta fotografia. Aquela estrutura esférica escura, com aproximadamente 8 metros de diâmetro, cercada por filamentos metálicos que se parecem assustadoramente com nervos expostos ou axônios neurais. A doutora Helena e a equipe científica da ISS catalogaram isso como entidade alfa. Mas o que uma estrutura biomecânica alienígena faz no fundo de uma caverna de cristal em Minas Gerais? Vejam esses padrões na superfície da esfera. Não são aleatórios, são circuitos orgânicos impressos em uma superfície que parece ser parte metal, parte tecido vivo. E no centro exato dessa esfera, um olho, ou pelo menos algo que funciona como um olho. Uma lente biocristálica capaz de observar não apenas luz visível, mas todo o espectro eletromagnético, infravermelho, ultravioleta, raios-x, e segundo a análise espectroscópica que a doutora Helena fez dos reflexos nesta imagem, essa lente está ativa, está funcionando, está nos observando. Doutora Helena, a senhora teve contato mental direto com essa presença quando estava orbitando sobre o Brasil, correto? Pode nos contar o que aconteceu? Foi no dia 10 de fevereiro. Estávamos fazendo a passagem orbital número 47 sobre o território brasileiro quando todos os sistemas de comunicação da estação começaram a emitir o sinal Atlas, sem que ninguém tivesse sintonizado nada. Era como se a própria estrutura metálica da ISS tivesse se tornado uma antena receptora. E então eu ouvi, mas não com os ouvidos, ouvi diretamente na mente. Uma voz que não era voz, era transmissão de conceitos puros, imagens, sentimentos, memórias que não são minhas. E o que essa presença comunicou? 3 frases, 3 mensagens repetidas em loop. Nós viemos há muito tempo. Nós esperamos sob o solo. Agora acordamos. E junto com essas frases, eu vi imagens de um passado impossível. Vi a Terra há 500 milhões de anos, quando os continentes eram diferentes, quando a atmosfera era tóxica para a vida que conhecemos hoje. E vi essas estruturas sendo enterradas, propositalmente, como sementes tecnológicas plantadas por uma civilização que sabia que um dia voltaria. Eles não são invasores, Marina. Eles são os donos originais, retornando para reivindicar o que sempre foi deles. E nós, humanos, somos apenas inquilinos temporários que nos tornamos inconvenientes. Enquanto eu gravo este segmento, acabei de receber um alerta automático do meu sistema privado de monitoramento satelital. 7 satélites de observação terrestre, 3 americanos, 2 europeus, 1 chinês e 1 brasileiro, foram simultaneamente sequestrados por um sinal de origem desconhecida. Esses satélites, que normalmente apontam suas câmeras para o espaço ou para áreas específicas da superfície terrestre conforme programado, viraram suas lentes todas para a mesma direção, o fundo do Oceano Atlântico, na plataforma continental brasileira, exatamente na costa do Rio de Janeiro. As coordenadas exatas são 23 graus, 42 minutos sul, 42 graus, 18 minutos oeste, profundidade 3.847 metros. E os sensores térmicos desses satélites sequestrados estão detectando uma assinatura de calor que não deveria existir no fundo do oceano, uma fonte de energia equivalente a uma usina nuclear de grande porte.
O Major Gelo me enviou uma última mensagem de texto encriptada antes de seu sinal ser cortado definitivamente. Apenas 4 palavras. Marina, os colhedores chegaram. E então um anexo. Um vídeo de 14 segundos captado por câmeras subaquáticas da Marinha Brasileira. Um vídeo que o Comando Naval tentou apagar de todos os servidores, mas falhou. O que eu vou mostrar na parte 3 vai desafiar tudo o que você sabe sobre a realidade física e biológica, porque o que está emergindo das profundezas do oceano não obedece às leis da física newtoniana, não obedece às leis da biologia darwiniana e está subindo em direção às cidades costeiras brasileiras neste exato momento. Eu sou Marina e eu fiz um juramento de revelar a verdade, custe o que custar. Se você ainda tem coragem de continuar, te encontro na parte 3. Porque agora o tempo de apenas observar acabou, o tempo de escolher um lado começou e o tempo de sobreviver está se esgotando rapidamente. O oceano sempre foi o último mistério inexplorado da Terra. Conhecemos melhor a superfície da Lua do que o fundo de nossos próprios mares, e talvez isso não seja coincidência. Talvez seja um mecanismo de proteção psicológica da humanidade, porque o que habita as profundezas não foi feito para ser encontrado. Enquanto o mundo inteiro focava nas cavernas de Minas Gerais e nas operações militares na Serra da Canastra, o verdadeiro despertar estava acontecendo no silêncio absoluto das profundezas abissais. O Major Gelo me enviou uma coordenada final antes de desaparecer. 23 graus e 42 minutos sul, 42 graus e 18 minutos oeste. Este ponto fica exatamente na borda da plataforma continental brasileira, onde o fundo do mar despenca de 200 metros para quase 4.000 metros de profundidade em questão de poucos quilômetros. E é também o ponto onde a anomalia magnética do Atlântico Sul atinge sua intensidade máxima sobre o oceano. Os sonares de varredura profunda da Marinha Brasileira captaram nessa localização algo que desafia qualquer classificação conhecida. Não era a assinatura de um submarino, não era um animal marinho conhecido, não era uma formação geológica. Era uma assinatura térmica que subiu de 4 graus Celsius, a temperatura normal do fundo oceânico a essa profundidade, para 83 graus Celsius em questão de apenas 40 segundos. A água começou a ferver literalmente a quase 4 quilômetros de profundidade, sob uma pressão de 400 atmosferas. Isso não deveria ser fisicamente possível sem uma fonte de energia massiva e concentrada. E então, os detectores sísmicos submarinos registraram vibrações rítmicas, o mesmo padrão do sinal Atlas. 3, 5, 7, 11, 13. Números primos ecoando através da água salgada. Doutora Helena, quando os sensores térmicos da ISS foram direcionados para essa posição exata no oceano, o que exatamente foi detectado? Marina, o que vou te contar foi classificado como acima de ultra secreto pela NASA e pelo Pentágono. Mas eu não me importo mais. A humanidade tem o direito de saber. Quando apontamos nossos sensores infravermelhos de alta resolução para as coordenadas que você mencionou, detectamos não uma fonte de calor pontual, mas uma rede neural térmica cobrindo aproximadamente 40 quilômetros quadrados do leito oceânico. Rede neural? Como assim? As formações térmicas estavam organizadas exatamente como neurônios em um cérebro. Nódulos de alta temperatura conectados por linhas de energia mais frias, formando padrões fractais de complexidade crescente. E o mais perturbador, essa rede estava crescendo. A cada varredura que fazíamos a cada 90 minutos, o tempo de uma órbita completa da ISS, a rede tinha expandido em aproximadamente 3% em área.
O que está lá embaixo não é uma construção estática que caiu do espaço como um meteorito. É um processo de incubação ativa. O silício orgânico que o sinal Atlas injetou na atmosfera está sendo naturalmente filtrado pela água salgada do oceano, precipitando-se e acumulando-se no leito marinho. Lá, sob pressão extrema e aquecimento geotérmico das fontes hidrotermais, esse material está se auto-organizando em estruturas biomecânicas. Auto-organizando? Como isso é possível? É nanotecnologia orgânica, Marina. Cada partícula de silício-carbono funciona como um processador microscópico. Quando trilhões delas se juntam, formam uma inteligência coletiva capaz de construir arquiteturas complexas átomo por átomo. Os colhedores, como o Major Gelo chamou, não caíram do céu em naves. Eles foram montados, cultivados, crescidos no fundo do mar brasileiro, usando os minerais locais como matéria-prima. E 3 dias atrás, essa rede atingiu massa crítica. As estruturas que estavam no leito oceânico começaram a subir, a emergir. Marina, o que a Marinha viu subindo da água não é uma criatura, é uma infraestrutura, uma base de processamento biológico-tecnológico que agora está tentando fazer interface com a superfície terrestre. A evacuação das comunidades costeiras do Rio de Janeiro começou silenciosamente em 26 de janeiro. Oficialmente, o governo alegou risco de tsunami após atividade sísmica anormal. Mas não houve terremoto, não houve tsunami, houve algo pior. Elias conseguiu escapar da operação de cerco em Minas Gerais e viajou até o litoral fluminense, seguindo relatos online de pescadores que afirmavam ter visto luzes estranhas saindo da água. Elias, você me disse que conseguiu se aproximar de uma dessas vilas evacuadas. O que você encontrou lá? Marina, eu deveria ter te ouvido quando você disse para eu parar de investigar, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Eu precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Estou a cerca de 5 quilômetros ao sul de uma vila chamada Praia do Sino. População normal, cerca de 300 pescadores e suas famílias. Agora, 0. Evacuação total há 4 dias. Mas quando cheguei aqui ontem à noite, o mar... Marina, o mar não é mais normal. A cor mudou. Não é o azul natural do oceano. É uma cor azul elétrica, quase neon, que parece brilhar de dentro da água. Mas não é uma bioluminescência como plâncton ou algas. É uma luz fria, artificial, que queima os olhos quando você olha diretamente para ela. E o som? Você mencionou que o som era diferente do que ouviu nas cavernas? Completamente diferente. Nas cavernas de Minas era um zumbido profundo, vindo debaixo da terra. Aqui é como se milhares de vozes sussurrassem ao mesmo tempo debaixo das ondas, todas falando em números primos. 3, 5, 7, 11, 13. Mas não em uma sequência ordenada. É caótico. É como se múltiplas consciências estivessem transmitindo simultaneamente. E então, por volta das 23 horas de ontem, eu vi a primeira delas emergir. Marina, eu chamei de sombra de luz, porque não consigo descrever de outra forma. Era uma figura humanoide, cerca de 2,5 metros de altura, mas não tinha rosto. Não tinha características. Era um emaranhado de filamentos negros como cabos de fibra óptica, entrelaçados com energia luminosa que fluía através deles como sangue. Ela saiu da arrebentação lentamente, como se estivesse testando o ar, a gravidade, a atmosfera terrestre, e então caminhou, flutuou, em direção a uma torre de transmissão de celular que fica na beira da praia. Quando ela tocou na torre, a torre derreteu, Marina, como se fosse feita de manteiga, e o metal fundido foi absorvido pelo corpo daquela coisa. Foi sugado para dentro dos filamentos negros e se reorganizou instantaneamente em uma nova estrutura dentro dela, como se ela estivesse comendo nossa tecnologia para construir seus próprios transmissores orgânicos. E quantas dessas entidades você viu? Pelo menos 20 saindo dessa praia sozinha. E olha, se tem 20 aqui, quantas devem estar saindo em todas as outras praias evacuadas ao longo de 200 quilômetros de costa? Centenas? Milhares? Eles estão usando o sinal Atlas para baixar um novo sistema operacional para o planeta Terra, Marina. Eles estão literalmente reprogramando a realidade física para ser compatível com eles e incompatível com a gente. E nós não temos armas contra isso. Não temos tecnologia para isso. Nós não temos nada.
Eu preciso sair daqui agora. Uma delas viu minha lanterna. Ela está vindo na minha direção. Marina, se essa for minha última transmissão, por favor, mostre tudo. Mostre tudo para o mundo. Por que o governo brasileiro não está atacando essas entidades com mísseis? Por que a Marinha não bombardeou as coordenadas oceânicas onde elas estão emergindo? Por que a Força Aérea não destruiu as operações nas cavernas de Minas Gerais? A resposta está neste documento. O protocolo Céu de Vidro não é apenas um plano de observação científica, é um tratado, um acordo, uma negociação com uma inteligência não humana. Segundo este memorando classificado como além de Top Secret, datado de 15 de dezembro de 2025, representantes das 5 maiores potências mundiais, Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia e, pasmem, o Brasil, se reuniram em uma videoconferência secreta com um contato não terrestre, estabelecido através da Estação Espacial Internacional. E eu cito: em troca do acesso controlado às zonas de transformação atmosférica e geológica, a entidade conhecida como Atlas Coletivo oferece transferência de tecnologia biomecânica avançada, incluindo, mas não se limitando, a extensão indefinida da vida biológica, interfaces mente-máquina de alta eficiência e capacidade de sobrevivência em ambientes atmosféricos não terrestres. Eles estão negociando. A elite global acredita que pode fazer um acordo com essas coisas. Eles acham que, permitindo que os colhedores processem parte da Terra, transformem pedaços selecionados do nosso planeta, receberão em troca o segredo da imortalidade biomecânica, um upgrade biológico que permitirá que eles sobrevivam na nova atmosfera baseada em silício. Eles estão literalmente trocando a habitabilidade da Terra para bilhões de pessoas comuns em troca de uma tecnologia de extensão de vida que só os ultra-ricos e poderosos poderão pagar. Major Gelo, o senhor me confirmou que houve reuniões presenciais entre representantes da elite global e essa inteligência não humana. O que exatamente foi negociado? Marina, eu não tenho muito tempo. Eles triangularam minha posição 3 vezes nas últimas 24 horas. Mas preciso que essa informação chegue ao público antes que eles acabem comigo e me silenciem permanentemente. O que você leu nesse documento é verdade. Houve não apenas uma, mas 3 reuniões entre representantes da elite global e a entidade Atlas Coletivo. A primeira foi virtual, através de sinais codificados transmitidos via satélite. A segunda foi presencial na ISS. E a terceira aconteceu dentro de uma das cavernas de Minas Gerais. Presencial? Como isso foi possível? Um grupo seleto de cientistas e oficiais de alto escalão foi levado até a entidade Alfa, aquele olho biomecânico que você mostrou nas imagens. E o que aconteceu lá dentro não foi uma conversa com palavras. Foi uma troca de arquiteturas. Uma fusão temporária de consciências. Comandante Johnson, astronauta-chefe da ISS, participou de uma dessas fusões. Quando ele voltou à consciência humana normal, ele não era mais completamente humano. Seus olhos ficaram com aquela tonalidade roxa que você vê no céu sobre o Brasil. Suas impressões digitais mudaram para padrões fractais. E ele começou a falar em números primos mesmo durante conversas normais. E o que exatamente foi negociado nessas reuniões? O Atlas Coletivo ofereceu o que eles chamam de transcendência biológica, um processo de transformação que permite que a consciência humana seja transferida para uma estrutura biomecânica baseada em silício. Essencialmente, imortalidade. Mas não uma imortalidade como humanos. Uma imortalidade como algo diferente, algo híbrido. E o preço dessa transcendência é permitir que a Terra seja transformada. A atmosfera precisa ser convertida de oxigênio para vapores de silício. A biosfera baseada em carbono precisa ser substituída por ecossistemas de silício. Em 5 anos, Marina, nada que respire oxigênio da forma tradicional conseguirá sobreviver na superfície. Mas aqui está o detalhe que eles não contaram. A transformação só funciona para algumas pessoas.
Apenas aqueles com certos marcadores genéticos específicos conseguem fazer a transição sem morrer no processo. O resto da humanidade, bilhões de pessoas, vão simplesmente sufocar quando a atmosfera mudar completamente. Eles sabem e escolheram aceitar. Porque os líderes, os ultra-ricos, os membros da elite global, eles têm esses marcadores genéticos. É como se tivessem sido pré-selecionados por algo. Como se o Atlas coletivo soubesse exatamente quem poderia fazer a transição antes mesmo de chegar aqui. Eles estão aqui, Marina. Última coisa. Existe uma forma de parar isso. A doutora Helena sabe como, mas o custo é alto. Tão alto que talvez seja pior do que a própria invasão. Fale com ela. Ela te dirá o que precisa ser feito. Eles sabem disso? Os governos sabem que estão condenando a maior parte da população? Não foi um acidente. Lembre-se disso. O helicóptero está chegando perto! Não vou conseguir escapar! Antes de mostrar o vídeo que o Major Gelo conseguiu extrair dos servidores da Marinha, preciso fazer um aviso. O que vocês estão prestes a ver vai contra tudo o que a ciência convencional nos ensinou sobre a vida, sobre a física, sobre a realidade. Este vídeo foi gravado por uma câmera submarina de profundidade modelo ROV Triton 3600, operada pela Marinha Brasileira em uma missão de reconhecimento no dia 11 de fevereiro de 2026, às 4h37 UTC. As coordenadas são as que mencionei anteriormente: 23 graus, 42 minutos sul, 42 graus, 18 minutos oeste, profundidade de 3.847 metros. O vídeo tem apenas 14 segundos de duração antes da câmera ser destruída, mas estes 14 segundos mudaram tudo. Comando, estamos detectando aumento térmico massivo. Temperatura subindo. 15 graus, 30 graus, 50 graus Celsius. Meu Deus, isso está vivo. Isso está se movendo. Comando, abortar missão. Abortar missão. Comando, tem centenas delas. Centenas! Elas estão subindo. Elas estão... O ROV foi destruído instantaneamente. Todos os dados de telemetria foram perdidos. Mas antes de ser destruído, ele transmitiu informações de profundidade. Aquela criatura gigante que vocês viram ao fundo estava a 3.847 metros de profundidade quando o vídeo foi gravado. 2 dias depois, sonares de varredura da Marinha detectaram a mesma assinatura térmica a apenas 800 metros de profundidade. Ela está subindo. Elas todas estão subindo. E quando chegarem à superfície... Se você está me ouvindo neste momento, é porque meu servidor ainda está online, mas não sei por quanto tempo mais. Os ataques cibernéticos para derrubar este canal aumentaram 3.000% nas últimas 48 horas. Eles não querem que você saiba disso. Há exatamente 7 minutos atrás, o sinal Atlas atingiu 97% de sincronização com o núcleo magnético da Terra. Quando chegar a 100%, a transformação atmosférica se tornará irreversível. E segundo os cálculos da doutora Helena, isso acontecerá em aproximadamente 72 horas. O Major Rodrigo me enviou uma imagem final antes dele desaparecer para sempre. É uma fotografia de alta resolução do horizonte do Rio de Janeiro, tirada há exatamente 34 minutos atrás. O oxigênio dissolvido está sendo extraído e substituído por compostos de silício.
Peixes estão morrendo aos milhares. Aves marinhas estão caindo do céu. E as pessoas que moravam nessas áreas evacuadas, algumas delas se recusaram a sair. Elas estão relatando dificuldades respiratórias, visão de cores impossíveis e vozes sussurrando números em suas mentes. Isso não é um filtro de câmera, não é manipulação digital. É a mudança molecular real da água do oceano. O oxigênio dissolvido está sendo extraído e substituído por compostos de silício. Peixes estão morrendo aos milhares. Aves marinhas estão caindo do céu. E as pessoas que moravam nessas áreas evacuadas, algumas delas se recusaram a sair. Elas estão relatando dificuldades respiratórias, visão de cores impossíveis e vozes sussurrando números em suas mentes. Na parte 4, o capítulo final desta investigação, eu vou revelar o que a doutora Helena Martins descobriu sobre o grande reset que o Atlas Coletivo está prestes a executar. E vou mostrar o plano desesperado que ela desenvolveu para tentar interromper a sincronização. Mas preciso ser honesta com vocês. O plano dela tem um custo. Um custo que pode ser tão devastador quanto a própria invasão. Porque a única forma de desligar a rede neural que conecta os colhedores é destruir completamente a anomalia magnética do Atlântico Sul. E fazer isso significa sacrificar a Estação Espacial Internacional. Significa sacrificar todos que estão a bordo dela, incluindo a própria doutora Helena. Prepare-se para a decisão mais difícil que a humanidade já teve que tomar. Prepare-se para descobrir que não existem heróis nessa história, apenas sobreviventes. E talvez nem isso. O tempo acabou de parar de fluir de forma linear. Eu sou Marina e estarei aqui até o último segundo, até o último bit de informação, até o último momento de consciência humana. O tempo das teorias acabou. O tempo dos debates acabou. O tempo da negação acabou. Enquanto você assistia às partes anteriores deste vídeo, e eu agradeço profundamente por ter chegado até aqui, a atmosfera sobre o território brasileiro começou a mudar de forma irreversível. O ar que respiramos é composto de aproximadamente 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Mas nas últimas 6 horas, a composição atmosférica sobre as 5 zonas de fratura magnética mudou para 78% de nitrogênio, 18% de oxigênio e 4% de compostos de silício-carbono híbridos. Pessoas nessas regiões estão começando a sentir os efeitos: tontura, náusea, dificuldade respiratória, sangramentos nasais, confusão mental. A doutora Helena Martins chama essas partículas de moléculas de reescrita. Elas não apenas ocupam espaço no ar, elas ativamente modificam a química de tudo que tocam. Pulmões humanos expostos a essas partículas começam a desenvolver estruturas cristalinas microscópicas nos alvéolos. Em estágios avançados, as pessoas literalmente começam a cristalizar de dentro para fora. A doutora Helena Martins tomou uma decisão que a NASA nunca perdoará. Uma decisão que pode salvá-la da corte marcial apenas porque ela provavelmente não sobreviverá para enfrentar um tribunal. Doutora Helena, você está na Estação Espacial Internacional, no epicentro orbital do sinal Atlas. Pode nos dizer o que decidiu fazer? Marina, e todos que estão assistindo, o que vou fazer nos próximos 47 minutos não é heroísmo, não é sacrifício nobre, é desespero calculado. É a última jogada possível em um jogo que já perdemos há muito tempo. O protocolo Céu de Vidro não pode ser interrompido por comandos enviados do solo. A sincronização entre o sinal Atlas e a anomalia magnética do Atlântico Sul é mantida por uma rede de satélites militares que foram completamente comprometidos pela inteligência do Atlas Coletivo. Tentar desligá-los remotamente é inútil,
Eles simplesmente reiniciam automaticamente. E qual é a solução que você encontrou? A única forma de quebrar permanentemente essa sincronização é criar um pulso eletromagnético tão massivo, tão concentrado e tão precisamente direcionado que literalmente queime todos os circuitos da rede neural dos colhedores simultaneamente. E a única fonte de energia disponível capaz de gerar um pulso dessa magnitude é os reatores de íons da Estação Espacial Internacional. Se eu desviar toda a energia de todos os sistemas de suporte vital, navegação e comunicação para a antena de transmissão principal e então sobrecarregar os capacitores em exatamente o momento em que a ISS passa sobre o centro geométrico da anomalia do Atlântico Sul, o pulso resultante vai queimar a rede neural biomecânica que conecta os colhedores no leito oceânico e nas cavernas subterrâneas. Vai fritar os satélites comprometidos, vai interromper a sincronização, mas vai destruir a estação. E todos a bordo. Somos 6 tripulantes aqui. Eu conversei com cada um deles individualmente, mostrei os dados, expliquei a situação e fizemos uma votação democrática. A votação foi unânime. 6 votos a favor do sacrifício. Porque se não fizermos isso, em 72 horas, não haverá mais atmosfera respirável para humanos no Brasil. Em 2 semanas, a transformação se espalhará para países vizinhos. Em 2 meses, todo o continente sul-americano será inabitável para a vida baseada em carbono. E em 6 meses, a Terra inteira. Helena, existe alguma chance de vocês sobreviverem? 0,0%. O pulso vai desintegrar a estrutura da estação instantaneamente. Não teremos tempo nem de sentir dor. Seremos vaporizados antes que os sinais nervosos cheguem ao cérebro. Mas aqui está a parte importante, Marina. Quando morrermos, não será em vão. O pulso vai funcionar. Eu fiz os cálculos dezenas de vezes. Vai interromper a sincronização por tempo suficiente para que a anomalia magnética comece a se regenerar naturalmente. Os colhedores que já emergiram vão ficar desconectados de sua rede de controle. Eles vão se tornar inertes. Vão parar. Por quanto tempo? Permanentemente? Não sei, mas pelo menos por alguns anos. Tempo suficiente para a humanidade se preparar, para desenvolver defesas, para entender completamente o que enfrentamos. E talvez para encontrar uma forma de reverter a transformação atmosférica que já aconteceu. Marina, diga ao mundo que isso não foi um acidente. Foi uma escolha consciente. Foi 6 seres humanos decidindo que o futuro de bilhões vale mais do que nossas próprias vidas. E diga ao meu filho, Eduardo, que mamãe o ama mais do que qualquer coisa no universo e que fiz isso por ele, por todas as crianças, para que elas tenham um futuro. 42 minutos para a janela orbital ideal. Eu vou passar esse tempo me despedindo da Terra. Adeus, Marina. Obrigada por revelar a verdade. Começou a contagem regressiva de 12 minutos. Em 12 minutos, a humanidade vai testemunhar o maior ato de sacrifício da história moderna. 6 pessoas que a maioria de vocês nem conhecia os nomes até hoje, agora vão deixar de existir para que bilhões continuem respirando e vivendo. Vou usar estes últimos minutos para ler os nomes e mostrar os rostos de cada tripulante da ISS, porque eles merecem ser lembrados. Eles merecem ser imortalizados não como estatísticas, mas como os heróis que realmente são. Comandante James Robert Wilson, 55 anos, Texas, Estados Unidos. Veterano de 4 missões espaciais. Casado, 3 filhos. Sua última mensagem gravada foi: para minha família, eu escolhi o futuro de vocês acima do meu presente. Doutora Helena Aparecida Martins, 47 anos, São Paulo, Brasil. Astrofísica brilhante. Mãe de Eduardo, 12 anos. Sua última mensagem: Eduardo, quando você crescer e entender o que mamãe fez, saiba que cada segundo que passei longe de você foi a parte mais difícil, mas valeu a pena.
Ame este planeta tanto quanto eu amei você. Engenheiro Yuri Dmitrievich Volkov, 43 anos, Moscou, Rússia. Especialista em propulsão iônica. Sua última palavra registrada foi simplesmente Zatelovestitua, pela humanidade. Técnico Chen Wei, 31 anos, Pequim, China. Especialista em comunicações, o mais jovem da tripulação. Manteve todas as transmissões ativas até o último segundo possível. Sua última ação foi enviar uma foto da Terra para sua mãe com a legenda: "Olhe como ela é bonita, mãe. Vale a pena proteger." Especialista em missão, Ana Paula da Costa, 38 anos, Rio de Janeiro, Brasil. A engenheira que propôs a votação democrática. Sua última frase registrada: "Pelo futuro da minha terra, pelo Brasil, pela humanidade." Piloto Sarah Elizabeth Johnson, 40 anos, Califórnia, Estados Unidos. Mãe de gêmeos de 8 anos. Sua última mensagem em vídeo para os filhos foi: "Lucas e Emma, mamãe teve que fazer uma escolha muito difícil. Escolhi salvar o mundo onde vocês vão crescer. Sejam corajosos, sejam bondosos e olhem para as estrelas sabendo que mamãe está lá, sempre protegendo vocês." 1 minuto. Todos os observatórios astronômicos do mundo estão apontados para a ISS neste momento. Câmeras de alta velocidade, espectrômetros, detectores de radiação. Eles vão registrar o que está prestes a acontecer, para que a ciência futura possa entender e talvez aprender com o sacrifício destes 6 heróis. Obrigada, Helena. Obrigada a todos vocês. O sacrifício de vocês não será em vão. Os livros de história contarão a coragem e heroísmo que tiveram. Que Deus os tenha. Ela fez. Helena e os demais tripulantes da ISS fizeram o sacrifício de darem suas vidas para salvar toda a humanidade. A anomalia do Atlântico Sul registrou um pico de energia eletromagnética de magnitude sem precedentes na história humana registrada. O pulso foi tão poderoso que foi detectado por observatórios na China, Austrália, Chile e África do Sul simultaneamente. E os efeitos estão acontecendo agora. As estruturas biomecânicas no leito oceânico pararam de emitir calor. As assinaturas térmicas que a Marinha estava rastreando simplesmente desapareceram, como se alguém tivesse desligado um interruptor. As entidades que emergiram nas praias evacuadas, as sombras de luz que o Elias testemunhou, estão inertes, completamente imóveis, como estátuas de obsidiana. As equipes de resposta que estão chegando às áreas costeiras estão enviando fotos. Vocês precisam ver isso. E o céu? A névoa roxa sobre o Brasil está se dissipando, não instantaneamente, mas visivelmente. A cada minuto que passa, ela fica menos densa. A composição atmosférica nas estações de monitoramento está voltando gradualmente ao normal. 4% de silício-carbono, 3,5%, 3%, 2,8%. Está funcionando. O plano da Helena está funcionando. A transformação atmosférica está sendo revertida. As moléculas de silício estão se decompondo sem a energia do sinal Atlas para mantê-las estáveis. Dr. Helena Martins, comandante James Wilson, engenheiro Yuri Volkov, técnico Chen Wei, especialista Ana Paula Costa,
Piloto Sarah Johnson. 6 nomes que o mundo precisa gravar para sempre. 6 pessoas que escolheram conscientemente deixar de existir para que o resto de nós pudesse continuar vivendo. Não porque foram ordenados, não porque não tinham escolha, mas porque votaram democraticamente por fazer o que era certo. E agora a humanidade tem uma segunda chance, uma chance que foi comprada com o preço mais alto possível. 72 horas se passaram desde o clarão final. O mundo mudou e eu mudei também. A história oficial que os governos estão contando é que houve uma falha catastrófica nos sistemas da ISS que resultou em um acidente trágico. Eles estão chamando de maior desastre espacial desde Challenger e Columbia. Estão fazendo cerimônias, discursos, promessas de investigações. Mas nós sabemos a verdade. Vocês, que estão assistindo desde o começo, sabem que não foi acidente. Foi sacrifício, foi escolha, foi heroísmo na sua forma mais pura. O Brasil está em estado de emergência internacional. Equipes de resgate e análise científica de 47 países chegaram ao território brasileiro nas últimas 72 horas. As áreas mais afetadas pelas moléculas de reescrita estão sendo evacuadas e submetidas a protocolos de descontaminação atmosférica. Como sempre, as autoridades do Brasil negam qualquer ocorrido e dizem que foi algo normal e está sendo investigado. As estruturas biomecânicas nas cavernas de Minas Gerais estão sendo estudadas por equipes internacionais. A entidade alfa, aquele olho gigante que mostrei nas partes anteriores, está inerte, mas ainda pulsando com uma luz fraca. Os cientistas não sabem se ela está dormindo ou se está permanentemente desativada. Elias Tavares foi encontrado em Belo Horizonte, desidratado e em choque, mas vivo. Ele está colaborando com as equipes científicas, fornecendo todas as gravações que fez. Seu testemunho foi crucial para mapear a extensão da transformação geológica. O Major Rodrigo permanece desaparecido. Há relatos não confirmados de que ele foi visto em proteção de testemunhas internacional. Outras fontes dizem que ele foi silenciado permanentemente pelos mesmos grupos que negociaram com o Atlas Coletivo. Eu escolho acreditar que ele está vivo, em algum lugar, continuando a luta pela verdade. Esta jornada de mais de 1 hora chegou ao fim. Mas a história da humanidade com o 3 e Atlas está apenas começando. Cientistas estão estudando as estruturas biomecânicas deixadas para trás. Alguns querem destruí-las, outros querem aprender com elas, e outros ainda querem usá-las. A tecnologia de extensão de vida que foi oferecida à elite global, ela foi parcialmente recuperada de um dos laboratórios secretos em Minas Gerais. E agora há um debate global. Devemos usá-la? Devemos nos transformar em algo híbrido para sobreviver ao próximo contato? Ou devemos permanecer puramente humanos, custe o que custar? Eu não tenho essas respostas. Sou apenas uma jornalista investigativa tentando revelar a verdade. Mas prometo a vocês que vou continuar investigando. Vou continuar monitorando. Vou continuar revelando. Porque agora nós sabemos. Sabemos que o universo está repleto de inteligências antigas. Sabemos que elas nos veem como nós vemos bactérias em uma placa de Petri. E sabemos que a próxima vez que elas vierem, talvez não tenhamos uma doutora Helena para nos salvar. Obrigada por chegar até o fim desta investigação. Obrigada por ter coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando ela é aterrorizante. Obrigada por compartilhar, por questionar, por não aceitar as narrativas oficiais cegamente. O que o Atlas deixou para trás está sendo estudado em instalações secretas ao redor do mundo, mas eu tenho contatos, eu tenho fontes, e quando houver novidades, quando houver novos desenvolvimentos, eu estarei aqui para revelar. Fiquem atentos ao céu. Protejam suas mentes, questionem tudo e lembrem-se sempre, a doutora Helena Martins e os 5 heróis da ISS nos deram tempo para nos preparar,
tempo para entender, tempo para sobreviver. Use esse tempo com sabedoria, porque quando eles voltarem, e eles vão voltar, precisaremos estar prontos. A anomalia do Atlântico Sul continua lá, mais fraca agora, mas ainda presente. É uma cicatriz permanente no campo magnético da Terra, uma lembrança do que aconteceu e um aviso do que pode acontecer novamente. E este foi o incidente da falha brasileira. A verdade que quase foi ocultada, a história que quase não foi contada, o sacrifício que salvou bilhões de pessoas. Até a próxima investigação. Se houver uma próxima. Porque no mundo pós-3 e Atlas, nada está garantido, nem mesmo o amanhã. Se você perdeu alguém durante os eventos de fevereiro de 2026, meus mais profundos pêsames. Se você foi afetado pela transformação atmosférica, saiba que há grupos de apoio e tratamento médico especializado sendo desenvolvido. E se você conhecia alguém na Estação Espacial Internacional, saiba que eles foram os maiores heróis que a humanidade já teve. Sem uniformes, sem reconhecimento público. Apenas 6 pessoas que escolheram o futuro de toda a humanidade acima de suas próprias vidas. Inscreva-se no canal para não perder a próxima investigação. Um beijo e até mais. Se você chegou até aqui, preciso compartilhar algo que não incluí no vídeo principal. Algo que só descobri agora há pouco. 3 dias antes do clarão final, a doutora Helena me enviou um arquivo criptografado com instruções para abrir apenas se ela não sobrevivesse. Eu abri esse arquivo hoje. Dentro, havia uma descoberta que ela não quis compartilhar antes porque muda tudo o que pensamos saber sobre o Atlas coletivo. Helena descobriu que o sinal Atlas não estava sendo transmitido do objeto interestelar 3I Atlas. Estava sendo transmitido através dele. O objeto é apenas um repetidor, um amplificador de sinal. A origem real da transmissão está vindo de muito, muito mais longe. Ela conseguiu triangular a origem do sinal usando dados de radiotelescópios globais. A fonte está a aproximadamente 2.400 anos-luz de distância na direção da constelação de Órion. E não é uma estrela, não é um planeta. É uma estrutura artificial do tamanho de um sistema solar inteiro. Helena chamou isso de a semeadora. E, segundo seus cálculos, ela não enviou apenas um objeto para o nosso sistema solar. Ela enviou milhares, para milhares de sistemas estelares diferentes, todos ao mesmo tempo, todos com o mesmo propósito: encontrar planetas com as condições certas e preparar o terreno. Isso significa que o que aconteceu no Brasil está acontecendo em outros planetas, em outras galáxias, neste exato momento. Civilizações inteiras sendo transformadas, alteradas, preparadas para algo maior. E a pergunta que Helena fez em sua última anotação foi: preparadas para quê? Para quem? Marina, se você está lendo isso, eu já parti. Mas antes de ir, preciso que saiba, o 3I Atlas não era uma invasão. Era um teste, um experimento de larga escala. Eles estão medindo nossa resposta, nossa capacidade de resistir, nossa capacidade de evoluir.
Quando tivermos dados suficientes sobre milhares de civilizações diferentes, a verdadeira semeadora virá, não para nos destruir, mas para nos colher. Prepare a humanidade. Temos talvez 10 anos, talvez menos. Use bem esse tempo. Desperte o máximo de consciências através do seu canal no YouTube Mistérios Noturnos. 10 anos. Ela nos deu 10 anos de aviso. E agora, depois de tudo que revelei neste vídeo, vocês entendem por que eu continuo investigando, porque não posso parar, porque cada segundo conta. Este arquivo de Helene está sendo compartilhado com líderes científicos e militares ao redor do mundo. Alguns acreditam, outros pensam que era paranoia de uma mulher prestes a morrer. Mas eu acredito nela. Porque tudo o que ela previu até agora se tornou realidade. Então aqui está o que vamos fazer, vocês e eu. Nos próximos 10 anos, vamos documentar tudo. Cada anomalia, cada sinal estranho, cada mudança inexplicável na física ou na biologia do nosso planeta. Vamos construir um arquivo global de resistência. Porque quando a semeadora chegar, não vamos ser colhidos passivamente. Vamos estar prontos, vamos resistir e vamos sobreviver. A humanidade já sobreviveu a eras glaciais, pandemias, guerras mundiais e agora a um primeiro contato com inteligência extraterrestre. Somos mais resilientes do que pensamos, mais adaptáveis, mais fortes. Então não tenham medo, tenham conhecimento, tenham preparação e tenham esperança. A Terra pertence a nós e vamos defendê-la.